Olá, amigos prevencionistas, sejam todos muito bem-vindos a este treinamento completo sobre a NT14 do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, ok? Gente, depois de um longo hiato, essa pausa que nós demos aqui na Tetraedro, houve algumas mudanças, né? Me mudei de residência, mudei de empresa, então até eu me organizar, eu demorei um pouquinho para retornar às atividades normais, ok? Gente, eu sou o Marcos Chagas e nos próximos minutos vamos mergulhar juntos em um dos documentos mais importantes para a segurança contra incêndio aqui no estado do Rio de Janeiro, que fala sobre a classificação de edificações e áreas de risco, ok? Gente, se você é engenheiro, você é arquiteto, profissional, responsável técnico, técnico em segurança, ou apenas aquela pessoa que busca um conhecimento para compreender melhor como funciona a classificação de risco aqui das edificações no estado do Rio de Janeiro, este treinamento, gente, foi especialmente feito para você, amigo prevencionista. A NT14, gente, é uma norma que estabelece basicamente os critérios para classificar as edificações e áreas de risco quanto ao seu potencial de incêndio, né? E por que isso é tão importante, Marcos? Porque essa classificação é o que determina basicamente quais as medidas de prevenção e de segurança contra incêndio e pânico serão exigidas em cada tipo de construção, ok? A nota técnica 14, gente, ela foi aprovada pela portaria do CBMERG número 1071, de 27 de agosto de 2019, e teve sua vigência desde 4 de setembro de 2019. Ela basicamente é regulamentada pelo Decreto Estadual número 42 de 2018, que é o nosso popularmente conhecido como Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, ou o famoso COCIP, ok? Gente, essa norma, ela é bem enxuta, essa nota técnica ela é bem enxuta, ela possui apenas 20 páginas e dividida em várias seções e anexos fundamentais que segregam, né, a cada tipo de edificação, e vamos explorar juntos aqui ao longo desse treinamento, tudo bem? O objetivo central, gente, da NT14 é padronizar a classificação de risco para que possamos determinar a forma correta e objetiva de quais sistemas de segurança contra incêndio e pânico devemos instalar em nossas edificações de acordo com cada classificação, ok? Imagine que você precisa projetar os sistemas de combate a incêndio para um shopping center, né? Um hospital, uma escola, um depósito de materiais, que eu também vou trazer aqui as definições. E muitos profissionais ainda confundem, né, pegam norma regulamentadora, confundem com NT, né, do Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, falaremos também de diferentes tipos de carga de incêndio, e a NT14, ela é que nos traz, né, de fato, esse critério para classificarmos de maneira correta, ok? E ao longo desta apresentação, gente, vamos percorrer juntos uma jornada completíssima de conhecimento. Primeiro, vamos entender os conceitos fundamentais. Isso aqui eu vou frisar bastante. Então, assim, já prepara uma caneta, prepara um papelzinho aí para fazer as suas anotações, ok? Vamos também entender o que é carga de incêndio específica, né? E como esses conceitos se aplicam na prática, ok? Em seguida, vamos conhecer os 4 tipos de risco estabelecidos pela NT, que são eles: risco pequeno, risco médio 1, risco médio 2 e risco grande. E cada nível possui uma característica específica e determina diferentes exigências de segurança, ok? De maneira breve, resumida aqui, gente, depois de mergulharmos, né, nos 12 grupos de ocupação existente, são eles do grupo A ao M, né, que abrangem basicamente todo tipo de edificação que vocês possam imaginar. Vou trazer como algum exemplo, vou pegar minha colinha aqui, o grupo A para edificações residenciais, grupo B para serviços de hospedagem, grupo C para estabelecimentos comerciais, grupo D para serviços profissionais e institucionais, e por aí vamos
entender grupo a grupo e as particularidades de segurança a serem empregadas, ok? E cada grupo, gente, ele possui subdivisões específicas e vamos explorar todas elas detalhadamente, ok? Mas atenção, gente, a norma ela não é apenas uma lista de classificação, ela traz também regras específicas que podem alterar a classificação de risco em situações específicas, como dito aqui anteriormente, ok? Por exemplo, vocês sabiam que uma edificação mista residencial e comercial ela pode ter o seu risco reduzido se atender a certos critérios. Ou um comércio de tintas e solventes, por exemplo, eles têm limites específicos de estoque para manter a sua classificação de acordo com a ANT, ok? E vamos explorar todas as regras especiais que são tratadas do item 5.9 até o item 5.16 da ANT 14, para que você não cometa mais nenhum tipo de erro na hora de classificar suas edificações, ok? Gente, uma parte importante da ANT 14 é dedicada aos depósitos. E vamos aprender aqui quando uma edificação é considerada um depósito segundo esta ANT, tudo bem? Não é simplesmente qualquer lugar que armazena materiais, tudo bem? Você vai sair daqui dominando os dois métodos de cálculo da carga de incêndio, são eles o método tabelado, que usa as tabelas já pré-estabelecidas baseadas no tipo de material e na altura de estocagem, e vamos conhecer também o método determinístico, que calcula exatamente baseando-se na quantidade e no potencial calorífico dos materiais armazenados, ok? E não vamos ficar apenas na teoria. Como vocês sabem, eu sempre trago exemplos práticos. Vamos aprender passo a passo, de maneira bem didática, de como classificar uma edificação, desde a identificação da ocupação até a verificação de todas as regras especiais aplicáveis, tudo bem? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a NT 14 na íntegra, obviamente que atualizada até a data de hoje, 17/12/2025. E vou deixar o site de consulta para que você, amigo ou amiga prevencionista, consiga estar sempre atualizado caso sofra alguma alteração, ok? E você vai sair aqui, gente, deste treinamento, identificando corretamente o grupo e divisão de qualquer edificação, aplicando as regras especiais quando necessárias, calculando carga de incêndio de depósitos e saber quando submeter casos omissos à comissão de análise técnica, tudo bem? E antes de começarmos, gente, o conteúdo detalhado, quero que você reflita comigo sobre a importância do que vamos aprender aqui, tudo bem? A classificação correta, gente, ela não é apenas uma formalidade, como muitos profissionais e empresas acham. Ela é uma questão de salvar vidas, dar brevidade a um processo de evacuação, uma brevidade numa atuação correta, seja ela por parte de bombeiros, né, civis, bombeiros voluntários em casos de grandes empresas, de fato sobre protegermos trabalhadores, clientes, pacientes, estudantes, moradores, é sobre proteger vidas, ok? E, obviamente, sobre garantir que em uma emergência as pessoas tenham os recursos adequados para escapar com segurança, ok? Cada sistema de segurança que instalamos, cada extintor, cada hidrante, cada saída de emergência, ele foi dimensionado com base nessa classificação de risco, ok? Um erro aqui, ele pode custar uma vida lá na frente, tudo bem? Gente, então preparem-se, pegue o seu caderno, a sua caneta, abra as suas referências técnicas e vamos juntos dominar esta NT, ok? Durante a apresentação, se você tiver dúvidas, anote-as e no final teremos todas as referências normativas para que você possa se aprofundar ainda mais sobre a NT, ok? E este documento é denso, é um documento técnico, mas absolutamente essencial para qualquer profissional que trabalhe com segurança contra incêndio no estado do Rio de Janeiro, ok? Sem mais delongas, gente, estamos prontos para começar? Vamos lá,
Boa aula a todos! Vamos lá, gente. Fiquei miudinho aí na tela. Começando aqui o nosso treinamento sobre a NT 14, que trata sobre classificação de edificações e áreas de risco quanto ao risco de incêndio, ok? Portaria essa que tem base legal no Decreto 42, tá, de 2018, COCIP. A vigência e a aprovação foi 4/9 de 2019, aprovada pela Portaria 1071, ok? Gente, iniciando aqui, trazendo para vocês uma definição breve, ok? O objetivo central dessa NT é padronizar a classificação de risco para orientar corretamente as medidas de segurança contra incêndio e pânico aqui em todo o território do estado do Rio de Janeiro, ok? E a definição, gente, a nota técnica do CBMERG, na sua versão 1, ela estabelece os critérios para classificar as edificações de risco e áreas de risco quanto ao seu potencial de incêndio, ok? A abrangência aplica-se a todas as edificações listadas do grupo AAM, incluindo áreas de depósito, cobrindo desde residências, áreas industriais, hospitalares, enfim, basicamente todas as edificações existentes aqui no território do Rio de Janeiro, ok? Como falado anteriormente, a base legal ela tem base legal a partir do decreto 42 de 2018, Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, ok? Isso é de maneira bem pincelada, não precisa anotar, não precisa que isso, basicamente, em todas as NTs, tem como sua base legal, salvo as alterações, o Decreto 42 de 2018, ou popularmente conhecido como novo COCIP, tudo bem? Como já falado, aplica-se em todo o território aqui do estado do Rio de Janeiro, todas as edificações, ok, existentes aqui no estado, e a finalidade principal dela é determinar, gente, o nível de exigências de sistemas de segurança, saídas de emergência, detecção, alarme, combate a incêndio, estruturas, aparelhos portáteis de incêndio, enfim, tudo que abrange o sistema de combate a incêndio ou sistema de prevenção contra combate a incêndio, ok? Quando, gente, uma ocupação específica ela não constar no anexo B desta NT, ela deve se enquadrar pela atividade por similaridade, ok? Eu tenho uma edificação que eu não achei na minha listinha. É por similaridade que eu vou fazer esse enquadramento e mais à frente eu falo um pouquinho disso aqui, ok? Gente, edificações com múltiplas atividades considera-se sempre o maior risco, ok? Para fins de exigências legais, de acordo com o Inter 5.15 da NT 14, ok? E os conceitos fundamentais, gente, entrando aqui, carga de incêndio é a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis, deixa eu botar aqui para aparecer em um espaço, incluindo revestimentos, móveis, estoques, ou seja, tudo que aquela edificação, desde estrutura ao que eu possuo dentro dela, possa gerar, né, de energia calorífica, ok? Carga de incêndio específica, gente. É o valor da carga de incêndio total dividido pela área do piso, espaço considerado, tá? E, assim, a expressão dela, ela é feita em megajoule metro quadrado, ok? Então, assim, mais à frente, quando falarmos de cálculo, eu explico um pouquinho melhor isso aqui, ok? Gente, esse itemzinho aqui, não sei se está aparecendo para vocês, o meu mouse, depósito, a definição técnica. Anotem isso, gente, isso é muito importante e há um equívoco muito grande na classificação desse tipo de edificação, ok? Para finalidade desta NT, considera-se depósito edificações com altura de estocagem superior a 3,7 metros, lembrando, estocagem superior, pé direito superior a 4 metros e área total construída de superior a 500 metros quadrados, ok? Conceito fundamental dos cálculos que iremos aprender aqui. Probabilístico, ele é baseado em estatística do tipo de atividade.
Determinístico é baseado na quantidade real e na qualidade, né, de materiais. Massa versus potencial calorífico, né? Massa incluindo o potencial calorífico ali de cada item que eu possuo dentro da edificação, ok? Eu já dei um spoilerzinho no início, na introdução, mas falando um pouquinho aqui de classificação de risco. Gente, eu trouxe alguns exemplozinhos, tá? Só para aclarar, facilitar o nosso entendimento. Risco pequeno, gente, é aquela baixa carga de incêndio e baixa probabilidade de propagação, geralmente associados a residências unifamiliares e pequenos comércios, ok? Exemplos são casas, apartamentos, agrupamentos residenciais, ok? Risco médio 1, gente. Ele é um risco intermediário em ocupações usuais. Carga de incêndio moderada, maioria das edificações comerciais e serviços de escola, ok? São eles escritórios, hotéis, lojas, escolas, tudo bem? Gente, risco médio 2, eleva-se um pouquinho a gradação desse risco, ok? É um risco intermediário, tem um maior valor de densidade de carga e complexibilidade de layout. Ele requer sistemas de proteção mais robustos do que os itens que eu falei aqui anteriormente, ok? Por exemplo, shopping. Eu não posso ter um shopping sem ter, de repente, o meu sistema de hidrante funcionando. Eu não posso ter um shopping sem aparelhos portáteis dimensionados de acordo com uma NT também, que vamos aprender aqui nessa maratonazinha do COCIP. Né? Hospitais, por exemplo. Eu não posso ter um hospital sem um sistema de detecção e alarme. Né? Imagina, eu tenho meu paciente, como é que eu faço essa evacuação precisa, rápida, garantindo a salvaguarda ali da vida, né, do paciente ou das pessoas que estão no local, se eu não tenho um sistema mais robusto de prevenção contra incêndio, ok? E o risco grande, ele eleva-se ainda mais, né? É elevada a carga de incêndio, materiais perigosos, explosivos ou grande concentração de pessoas e potencial de severidade crítica. São exemplos de boates, indústrias químicas e depósitos que têm a sua carga, né, calorífica superior a 1.200 joules, ok? E a classificação de risco, gente, ela determina tudo que você vai precisar colocar na sua edificação, ok? Entrando já aqui no grupo de ocupações, gente, aí eu vou falar um a um, é uma parte um pouquinho chata, mas é uma parte essencial, tudo bem? Principalmente por causa das particularidades. Eu vou falar aqui, basicamente, a regra do item 5.9, tudo bem? Gente, grupo residencial são edificações destinadas ao uso, obviamente, exclusivamente de residência ou misto, né? Desde quando atendidos os critérios específicos. O grupo, a subdivisão A1, gente, é residencial unifamiliar, risco pequeno. A residencial multifamiliar, também risco pequeno. Aqui a diferença são casas no térreo, né, ou assobradas, né, aquele sobradinho, isoladas ou não isoladas, risco pequeno, multifamiliar. São os edifícios de apartamento em geral, também risco pequeno aqui. Grupo A3, residencial coletivo. São os pensionatos, os internatos, orfanatos, alojamentos, mosteiros, conventos. Eu já tenho uma elevação aqui desse risco, passando a ser risco médio 1, agrupamento residencial unifamiliar, agrupamento residencial multifamiliar e edificação residencial mista, que são hoje unidades residenciais e mais unidades comerciais. Aqueles prédios, às vezes, no qual você tem a residência unifamiliar ou multifamiliar em cima e você tem ali naquele giral os comércios, tá? Então, devemos atender às regras do item 5.9, que eu vou expressar mais à frente aqui do treinamento, ok? Isso de maneira bem resumida. Quando eu colocar a norma, eu sugiro que você dê uma pincelada boa em cada item do anexo, cada divisão do anexo, para você verificar qual melhor característica atende à sua edificação, ok?
Serviços de hospedagem, gente, seja hotel ou assemelhados ou hotel residencial, são grupo médio 1, ok? São estabelecimentos de hospedagem, em geral, sem características de residência permanente ou cozinha, que tenham cozinha ali nas suas unidades, ok? A diferença principal é a presença da cozinha na unidade autônoma ali, categorizado como risco B2 ou risco B1, ok? Não precise se prender a isso aqui, porque a característica ela vem de fato dizendo o que você, a condicionante que você precisa ter ali na sua edificação para ser risco B1 ou B2, assim como em qualquer classificação desse grupo e divisão, ok? O grupo C até combina, né? São os grupos comerciais, ok? Comercial, varejos em geral, supermercado, lojas de departamento, nós temos que ter um cuidado somente com a particularidade, se o estoque for superior a 500 litros, requer cálculo, ok? E temos que atender o item 5.10. Não confundam, gente, isso aqui é uma das coisas que eu vejo muitas empresas, tá? Confundindo, pegando a NR 20, que fala de combustíveis inflamáveis, e aplicando. Nós temos regras específicas do bombeiro e nós temos regras específicas para quem manuseia materiais combustíveis, ok? Então não confunda norma regulamentadora com nota técnica do bombeiro, tudo bem? Então, para comercial, imagine que um estoque superior a 500 litros, nós temos que atender o item 5.10 da NT, ok? Comercial 2, gente, atacadistas, produtos químicos, petroquímicos, enfim, isopor, papelão, também temos que ter uma particularidadezinha atendida. Estoque, lembra, da armazenagem superior a 3,70, ele já passa a ser risco grande, atender também ao item 5.11. Eu não trouxe o item aqui para não ficar aquele treinamento chato, que essa partezinha aqui eu vou passar grupo de ocupação a grupo de ocupação, ok? Shopping centers são centros de compra, ok? Em geral, a maioria risco médio 2, principalmente pela quantidade de pessoas e complexibilidade dos projetos, ok? Quiosque, gente, pontos de venda localizado dentro de shoppings. A divisão C4, ela é um pouco menor, ok? Mas, lembrando, dependendo do que você possua no local, similaridade. Lembra? Se eu tenho, de repente, uma particularidade que o meu quiosque ele está superior, considera-se sempre o maior risco, ok? Serviço profissional e institucional, a subdivisão, o grupo D e as subdivisões D1, D2, D3, D4. A única particularidade aqui, gente, são os quartéis, delegacias, postos policiais, grupamentos e assemelhados. O risco ele é majorado, ou seja, a maioria vocês vão ver, serviço profissional de negócios, agências bancárias, manutenção e preparação, laboratórios de análise clínica, tudo risco médio 1, só que os quartéis, delegacias, eles têm o seu risco majorado, ok? Principalmente por conter ali material bélico, muitas das vezes, produtos explosivos, né? Então, majora-se o risco dessa edificação, ok? Escola e cultura física, tá? Escolas em geral tem o risco médio 1, aí na subdivisão E2, E3. Lembrando, gente, aqui a diferença, né, do grupo E3, locais de ensino ou práticas de artes marciais, temos que ter uma particularidadezinha, gente. Todas as edificações do grupo E, elas são risco médio 1, mas cuidado, pegue o seu grupozinho E3, caso seja o seu negócio, temos que verificar se possui arquibancadas, pois temos um atendimento diferenciado, ok? Reunião de público, grupo F, F1, F2, F3, F4, F6, chegando até F11. Nós temos aqui algumas particularidades, e aqui, gente, eu trouxe os principais, tá? Lembrando que são mais divisões
de classificações aqui, ok? Eu estou trazendo somente as particularidades e os maiores riscos, ok? Local com objeto de valor, risco médio 1, são os museus, né? Centros de documentos históricos, bibliotecas, né? Nacionais, enfim. Locais religiosos, o risco médio 1, ok? Centros esportivos, estação terminal de passageiro, arte cênica e auditório. Gente, todos esses, grupo médio 2. Muito cuidado com estação terminal de passageiro, gente. Quando eu falar de uma NT que trata aqui de brigada voluntária e bombeiros civis, estação terminal de passageiro, mais à frente, bem mais à frente, nós vamos entender o que tem algumas particularidades a serem empregadas, ok? Gente, sabemos aqui, boates e casas de show, gente. Danceterias, discotecas, salões, bailes, risco grande, ok? Isso aqui é inegociável. Já tivemos casos, que eu não vou citar nomes aqui, né, de boates onde, por negligência, né, principalmente, me desculpem a franqueza, eu acho que sim, o dono da boate, o responsável, né, que iniciou aquela evacuação, né, em uma que virou até lei, ele deveria estar preso, prisão perpétua, pela quantidade de vidas que ele tirou. Infelizmente, é uma opinião de um profissional prevencionista. Tem coisa que eu sou polêmico, eu não tô nem aí, entendeu? Estamos falando de vida, né? E não simplesmente de negócios, e sabemos que foi uma série de erros. A segurança patrimonial demorou para abrir as portas de emergência, com medo das pessoas saírem e não pagarem. Veio uma série de fatores. Os dispositivos de segurança eram precários, eles não atenderam, e me desculpa ao Corpo de Bombeiros do estado onde ocorreu isso. Vocês foram totalmente negligentes ao emitir um alvará de funcionamento, ao simplesmente certificar uma boate que não tinha dispositivos de segurança para atuar. Então, assim, gente, nós temos que parar de romantizar o quando tratamos de prevenção, ok? E aqui eu falo bem aberto, eu não tenho medo até de processo, porque estamos falando de vida. Eu prefiro levar um processo pela opinião forte do corpo de Estado que permitiu esse tipo de prática, porque, para mim, o responsável que liberou, o militar, ele deveria estar preso até hoje, ok? Então, assim, é uma opinião, ok? Mas é uma opinião que muito mexe comigo, porque você imagina você ter o seu filho, né, morto simplesmente por negligências de uma coisa que todos os estados eles têm, que são o seu código, né, contra incêndio e pânico, tem a sua legislação local, tem o Código Municipal de Obras e possuem diversas práticas legais aonde passa por diversos crivos, né, para poder aprovar um projeto aonde morreu, infelizmente, essa quantidade exacerbada de pessoas, ok? Seguindo aqui, gente, o grupo F também, continuando, tá? A maioria do grupo é médio 1, médio 2, tá? Instalações temporárias, food trucks, médio 2, né? Tem a sua botija ali de gás ou gás canalizado, enfim. Local para refeição, restaurantes, né? Ou seja, por ter a prática ali de fogão, materiais, né, inflamáveis, risco médio 1, recreação pública. Aqui, gente, eu só tô pincelando, tá? Mas eu quero chamar atenção aqui para uma outra particularidade, são as instalações temporárias, ok? Para eventos temporários, gente, nós também devemos consultar algumas notas técnicas específicas, tá? Não vou falar delas aqui nesse treinamento, mas como toda a legislação ela se complementa, e um próximo fórum, um próximo treinamento, eu trago aqui para vocês. A ideia aqui é vocês verem a quantidade de edificações que possuem enquadramento quanto ao seu risco, ok? Serviços de automotivo, né? Sejam eles serviço de acesso ao público, né? Sem acesso ao público, ou serviço de conservação e reparo, que são as oficinas mecânicas, borracharias, enfim. Garagens automáticas e garagens com manobristas
sem abastecimento, né, ali no local, risco médio 1. Vocês podem ver que eu pulei da divisão G1 para G4 só para trazer a particularidade de uma e de outra. Mas nós temos a G2 e G3 também falando sobre isso, ok? Oficinas mecânicas, borracharias, enfim, já passa a ser risco médio 2, porque você tem um potencial ali. Mas, gente, só se atenha, se você puder dar uma anotada aí no seu caderninho, a regra específica geral, lembrando, é a aplicabilidade do item 5.14 da NT, que fala que as edificações das divisões do G1, G2 e G3 que possuírem área coberta destinada especificamente ao estacionamento de veículos superior a 1.500 metros quadrados terão a classificação de risco majorada para risco médio 1, passando para risco médio 2, ok? Trazendo aqui o serviço de saúde, ok? Trazendo o grupo H e o grupo H3, pulei só um, porque quando eu estou pulando, gente, é só para falar da particularidade, ok? Hospital veterinário, médio 1. Hospital com internação, são as casas de saúde, pronto-socorro, risco médio 2, ok? Muda muito essa característica, tudo bem? De um serviço, de serviço veterinário para um serviço hospitalar com acomodação de internação, tudo bem? Pulando aqui para a área industrial, a definição, tá? Edificações industriais que, em função das atividades exercidas e dos materiais utilizados, são classificadas como médio 1, tudo bem? Mas vamos entrar aqui. São eles, gente, classificação de risco, alimentos e bebidas, ok? Bebidas não alcoólicas, laticínios, chocolates, doces, balas, matadouros, fermentos, leveduras e condimentos, minerais de construção, cerâmica, marmoraria, extração de areia, ardósia, grupo médio 1. Metais e manufatura, artigos de metal e serralheria, móveis com predominância de metal, enfim, bens comuns e outros aqui, calçados, todos esses da área indústria, da divisão 1.1 e 1, eles são categorizados como risco médio 1, ok? Vou voltar aqui, ó. Essas 4 características, vocês podem ver que eu coloquei aqui a divisão de risco I1, ok? Área industrial I1, médio risco 1, tudo isso aqui que eu trago para vocês. Passando para I2, química e farmacêutica, alimentos e bebidas, tecnologia e eletrônica, transporte e mecânica. Gente, risco médio 2. Quando falamos de químicos e farmacêuticos, medicamentos e produtos farmoquímicos, adubos, produtos químicos inorgânicos, desinfetantes, gases industriais, produtos de limpeza, todos eles passam a ser risco médio 2. Lembrando que se a farmacêutica tiver produtos de limpeza com risco elevado, temos que identificar se vamos majorar esse risco, ok? Alimentos e bebidas, cervejarias, chopes, refrigerantes, vinho, todas essas indústrias já é risco médio 2. Transporte e mecânica, não precisa nem falar, né? Imagine, você tem um incêndio em uma montadora de automóveis, a proporção pode ser até majorada aqui, dependendo da característica do local, ok? Tecnologia, também não precisa se falar, equipamentos de informática, transmissão, aparelhos de áudio, vídeo, eletrônicos, enfim, pilhas e baterias, tudo bem? Mas, gente, vamos ter em mente aqui, anota aí também, a regra de revisão de risco, ela é de acordo com o item 5.3, tratando aqui das divisões de risco industriais, ok? As edificações do grupo I2, elas poderão ter o seu risco revisto, ok? Tanto para baixo quanto para majoração, tá ok? Através da apresentação de cálculo de valor de carga de incêndio. E aonde eu vou encontrar esse valor de cálculo? Anexo D, mas calma, já estamos acabando aqui com os grupos, ok? E vamos partir aqui para a metodologia de cálculo determinístico, ok? Divisão de risco I3, todas elas são risco alto.
Marcenarias, isso falando de indústria, ok, gente? Marcenaria, carpintaria, fábrica de imóveis, papel, papelão, enfim. Combustíveis inflamáveis, não tem nem o que se falar. Outros processos, indústria têxtil, fiação, tecelagem, fabricação de armas, também não tem do que se falar. Químicos e plásticos, ok? Esse aí também é um material que, ó, pegou fogo, já era. Aplicamos também a regra de revisão do grupo 5.13, do item 5.13, para tentar, de repente, reduzir esse risco. Mas como somos profissionais onde queremos classificar e ter uma metodologia prevencionista, eu, particularmente, quando eu pego a divisão I3, a divisão industrial do grupo, a subdivisão I3, é inegociável para mim, mesmo que eu faça o cálculo, né, de acordo com o anexo D, eu mantenho o risco grande para justamente ter o que seria uma medida adicional, ok? Eu entendo que muitas das vezes o empregador, o dono de indústria, ele quer ali ter aquela economia com alguns dispositivos de segurança, mas, gente, o risco médio 2 e o risco grande, ele basicamente é o emprego da mesma metodologia dos sistemas preventivos, ok? E divisões e faixas de carga de incêndio, gente, falando aqui um pouquinho de depósito, tá? É um grupo um pouquinho mais complicado por causa da particularidade, tudo bem? Edificações, gente, sem processo industrial, que armazenam tijolos, pedras, areia, cimentos, materiais sem embalagem, é um risco médio 1. Quando você vai para a subdivisão J3, a carga calorífica, né, ali que pode ser gerada, o cálculo, né, tem que conferir o anexo C e o anexo D, são os depósitos com carga de incêndio específica intermediária. E qual é essa carga intermediária, Marcos? Ela varia de 1.000 a 1.200 megajoules metro quadrado. Aqui eu ainda estou falando dos grupos de ocupação, ok? Mas vamos falar já já aqui do cálculo, tudo bem? Também aqui, gente... Opa, voltei sem querer, desculpa. Falando agora do setor explosivo. Gente, todos eles, grupo grande. Não tem nem o que tentar fazer revisão para redução. Comércio de fogos de artifício. Eu consigo reduzir? Não, gente. Indústria de materiais explosivos, munições, fósforos, enfim. Também não consigo. Depósito de materiais de explosivos e munição. Não consigo. Basicamente, a divisão de risco, grupo elevadíssimo, são os grupos da classificação L. Explosivo, o nome já diz. É dali para uma catástrofe. Tudo bem? Então, assim, todas as divisões do grupo L, elas são obrigatoriamente classificadas como risco grande devido à natureza dos materiais, ok? Salvo se houver legislação específica complementar que reduza esse risco. E atualmente, gente, eu falo que não existe, ok? Trazendo agora, gente, a divisão especial, ok? Túnel, inflamáveis, líquidos ou gases, comunicação, estrutura temporária, silos, energia, pátios, loteamentos, restrição de liberdade. Gente, esse é um grupo aqui que ele tem algumas particularidades, ok? Os túneis rodoviários, ferroviários, para passageiros ou carga, é um risco médio 1, ok? Líquidos ou gases inflamáveis, postos, né, de LP, abastecimento, risco médio 2, comunicação, central telefônica, médio 1. Não vamos bater passo a passo, mas eu vou chamar atenção para 2 itenzinhos aqui. Silo, gente, sempre risco grande e restrição de liberdade, manicômios, prisões penitenciárias, casas de detenção de menor, também risco grande, ok? Somente essa particularidadezinha do grupo M e grupo M9, ok? E aqui, gente, falando, eu fiz essa tabela meio que dinâmica, não aparece aí para vocês, clicando na apresentação, mas é basicamente o quê? Para vocês terem somente um mapazinho mental do grupo A ao E, tá? Eu vou disponibilizar aqui essa tabela, tá? Para facilitar o entendimento ao término aqui. Eu sei que é muita informação, tá?
Eu sugiro que vocês, sempre que fizerem qualquer treinamento onde tenham um anexo, né? Eu não falei isso aqui no início do treinamento, mas onde tenha diversas subdivisões, sempre participe aqui desse treinamento com a ANT aberta, que aí facilita bastante. Você vai ver que às vezes eu não precisaria nem estar explanando, que você mesmo já saberia ali o itemzinho, ok? Então, assim, isso aqui é só uma tabela de resumo geral que eu vou disponibilizar em um link aqui no Drive, na descrição do vídeo, ok? Mas é basicamente todos os grupos existentes, ok? Gente, vamos começar agora aqui falando de regra especial para edificações mistas, ok? São elas as condições para redução de risco. As edificações mistas da subdivisão A6, gente, ela poderá ter o seu risco reduzido para pequeno somente se atenderem cumulativamente as seguintes condições que eu vou falar aqui agora. Parte comercial situadas apenas no térreo, ok? E a área construída da parte comercial, ela tiver até 900 metros quadrados, tudo bem? Caso ao contrário, irá permanecer o risco médio 1, tudo bem? Um exemplo prático aqui, gente, para facilitar o entendimento. Imagina minha edificação aqui com 3 andares, tá? Residencial, meu terceiro andar, meu segundo andar residencial, o meu primeiro andar residencial e o meu térreo é comercial. Se eu atendo essa área inferior ou até 900 metros quadrados, eu posso sim enquadrar minha edificação em risco pequeno, ok? Tenho 901 metros quadrados de comércio. Já passa a ser risco médio 1, ok? Algumas medidas adicionais de segurança contra incêndio vão ser necessárias, tudo bem? Essa regra, gente, ela beneficia principalmente os pequenos comércios, né? Em edifícios residenciais, evitando exigências assim excessivas para esse tipo de ocupação. Então, facilita ali o empregado, tá? E trazendo mais uma regrinha especial aqui, muito cuidado. Lembra que eu falei da regra especial dos depósitos, né? Para manter o risco médio, enfim, definição de depósitos já falamos aqui, e a regra especial para tintas e solventes, grupo C1. Quem quiser anotar, depois que eu trouxer aquela tabelinha, depois que eu disponibilizar aquela tabelinha para vocês. Condições para manter o risco médio 1, gente. As edificações comerciais de tintas e solventes do grupo C1 podem sim permanecer classificadas como risco médio 1 se respeitarem os limites de estoque. Opa, andei um pouquinho aqui, desculpa. Estoque de até 500 litros de material inflamável. Atenção, até 500 litros eu permaneço risco médio 1. Ultrapassei 500 litros. Obrigatório a apresentação de cálculo de carga de incêndio, de acordo com o anexo D, ok? E a reclassificação do risco conforme o valor calculado, né? A carga calorífica que geraria ali nessa edificação. Então, situação regular para risco médio 1, estoque baixo, menos de 500 litros. Situação excedente, passou, eu tenho que cumprir o cálculozinho do anexo D da NT, ok? E é importante, gente, o limite de 500 litros, ele refere-se apenas a combustíveis inflamáveis e não ao volume total de tintas, que pode ali, de repente, ser a base d'água, ok? Inflamável, eu faço esse cálculo. Regra especial para o grupo C2, mercado atacadista, mas que tem a área de estocagem, lembra? Superior a 3,7 metros. Majoramento ou majoração de risco por altura. As edificações comerciais, gente, atacadistas do grupo C2, normalmente risco médio 2, terão a sua classificação alterada para risco grande quando condição crítica acima de 3,70 metros a estocagem, ok? Estoque ultrapassou 3,70 metros, já passa a ser risco grande.
trazendo no comparativo de cenário aqui, ó. Eu estou aqui com o meu estoque até 3,70 m, eu, risco médio 2. Passei de 3,70 m, o armazenamento, eu passo a ser classificado como risco grande, ok? Então, assim, isso para facilitar o que fala no que tange ali depósito, tá? Não sei se ficou claro, quem tiver dúvida pode colocar aqui. Eu sei que é muita informação, mas pode colocar aí que assim que possível, eu vou deixar um e-mailzinho de contato, eu respondo a todos, ok? E eu vou estar criando um grupo da Tetraedro para que vocês participem e possam ter essa interação. Alguns pedidos de treinamento, algumas explanações que, de repente, você, amigo ou amiga, gostaria que nós da Tetraedro trouxéssemos aqui para vocês, ok? Edificações com L ponto, gente, L Porto. Gente, majoramento do risco, ele ocorre... o L ponto ele vai ter que atender o item 5.20, tá? Ponto 3, que são os sistemas de hidrante mangotinho. Não sei se vocês já repararam, gente, em um pouso de helicóptero, você tem sempre uma equipe, seja ela de brigadistas ou profissionais preparados, sejam com extintores, linha de mangueiras formadas, para, no caso de qualquer emergência, estar atuando. Então, assim, nós temos que atentar, gente, ao item 520.3 da norma, ok? Que fala sobre os sistemas de hidrante e mangotinhos, ok? E o sistema da edificação ela pode ter exigências superiores devido ao L ponto, mas para isso temos que fazer o cruzamento de acordo com esse item, tudo bem? E assim, gente, minha edificação tem L ponto, é um risco adicional, são exigências de combate ampliadas, ok? A segurança do L ponto ela não afeta apenas o topo, tá? Mas influencia todo um sistema de prevenção e combate a incêndio, tá? Regra especial, gente, para revisão de risco industrial. Muito cuidado com isso aqui. Falei anteriormente, muitos profissionais confundem, trazendo norma regulamentadora. Nós temos uma norma que é aplicável do Corpo de Bombeiro. Não traga norma regulamentadora. É aplicável? Sim, mas o bombeiro aqui prevalece, ok? Estamos falando de segurança contra incêndio e não norma trabalhista contra incêndio, ok? Até porque, gente, se vocês pegarem a NR23, que fala sobre incêndio, a norma trabalhista, ela é bem enxuta, não fala muita coisa, então aqui prevalece as normas do corpo do CBMERG, ok? Gente, trazendo aqui revisão de risco, tá, industrial, a revisão principalmente aqui, ó, no grupo I2, tá, elas podem ter seu risco revisto mediante a comprovação, tá? Apresentação do cálculo, tá? Como eu falei anteriormente, de acordo com o anexo D, a memória de cálculo e planilhas, tá? Elas têm que ser anexadas, tá? E o modelo, e segue o modelo padrão do anexo E da ANT, ok? E o fluxo de reclassificação, gente, I3, meu risco grande padrão, eu quero de repente reduzir. Eu vou fazer o cálculo determinístico, tá? Que é a quantificação real dos materiais ali no local, combustível, que é a massa mais o potencial calorífico, tá? E aí sim, de repente, sairia a nova classificação com a redução de risco para médio 1, ok? E assim, ideal, gente, para indústrias que ocupam grandes galpões, mas possuem ali baixa densidade, né, de materiais com potenciais combustíveis para aumento ali da carga, né, calorífica, ok? Aqui é bem resumidinho, tá? Majoração para estacionamento, gente, o grupo G1, G2 e G3, eles terão sua classificação de risco automaticamente majorada quando atenderem ao critério de área, ou seja, área coberta destinada a estacionamento superior a 1.500 metros quadrados, já temos a consequência aqui da majoração, ok? Risco médio 1, abaixo de 1.500 metros quadrados, risco médio 1, risco padrão, e aí eu elevo, tenho essa majoração para risco médio 2, ok? A mudança de risco, gente, ela aumenta de fato significativamente as exigências de proteção, tá? Então, muito cuidado, hidrante, detecção,
resistência estrutural, tem diversos critérios a serem seguidos, ok? Regra especial para múltiplas atividades, prevalece sempre a do maior risco, tá? O que eu quero dizer com isso? Sempre que uma ocupação, gente, para fins assim de exigências, né, ela tiver uma classificação elevada, né? Vou trazer como exemplo aqui um comércio, né? 90% da atividade principal é médio 1, né? A área da indústria, né, a atividade secundária, 10%. Classificação final, imagine que eu tenho esse comércio aqui, né, como atividade principal, dentro de uma área que 10% é o risco grande. Vai prevalecer o maior risco, ok? Mesmo que não seja a atividade econômica principal da edificação. Meu comérciozinho está dentro da minha indústria, eu atendo o risco grande. Então, assim, o que define todo o sistema de prevenção contra incêndio? Então, prevalece sempre o maior risco, caso sejam múltiplas atividades exercidas ali naquele local, ok? Mas não confundam, gente, isso a nível de certificado de aprovação, tá? Lembra lá no treinamento que eu falo? Certificado assistido, certificado simplificado, ausência, né, de certificação. Então, inegibilidade, né, no caso de certificação, não confunda isso, porque estamos tratando aqui das medidas que vão ser empregadas contra combate a incêndio, tá? Regras especiais a casos omissos. Gente, a situação não contemplada aqui na NT 14, ela deve ser submetida à ACAT, que é a Comissão de Análise Técnica, ok? Submissão do caso para análise formal e definição via parecer da Comissão de Análise Técnica, ok? O dossiê necessário, gente, para isso é o quê? Descrição detalhada, relação completa ali da atividade, plantas, layouts, desenhos, projetos da edificação, os memoriais de cálculo, carga de incêndio e justificativas, ok? Gente, não tenta enquadrar de maneira forçada uma atividade não listada. O enquadramento incorreto pode invalidar o seu projeto e até mesmo o seu certificado de aprovação, caso a sua edificação exija, ok? Bom, gente, trazendo aqui depósitos, definição e cálculo, ok? Gente, o que é depósito para fins de aplicabilidade desta NT? Gente, estocagem superior a 3,7 metros, pé direito de 4 metros, área total construída superior a 500 metros quadrados, ok? O cálculo ele é sempre feito por módulos, ok? De 1.000 metros quadrados. Módulos maiores, eles são permitidos apenas se o material for o mesmo, né? For uniforme, ok? Caso tenha alguma dúvida aqui de maneira resumida do que eu falei, o item que trata disso é o 5.6.1, ok? Algumas conversões úteis, gente, para entendermos aqui, né? No item 5.6.2, ok? Que vou trazer aqui um exemplo, 1 kg de madeira corresponde a 19 megajoules, uma caloria 4,185 joules, 1 BTU a 252 calorias, ok? Gente, BTU é basicamente a mesma aplicabilidade. A sigla é uma sigla em inglês, se eu não me engano, que é British Thermal Unit, unidade de energia térmica, né? Um exemplo, claro, por exemplo, um ar-condicionado de 12.000 BTUs. Ele consegue remover ali 12.000 unidades térmicas por hora de um ambiente. Basicamente isso, tá? Então, assim, só para quem não tem familiaridade aqui com as siglas, ok? As conversões úteis, atender o itemzinho lá 5.6.2, ok? Material não específico é descrito no item 5.8, quando a carga de incêndio do material estocado não for específica ou conhecido, o depósito será automaticamente categorizado como risco grande, tudo bem? Isso de maneira resumida aqui para fins de aplicabilidade da norma, ok? Entrando agora, gente, no anexo C e no anexo D. Lembra que eu falei no início do treinamento? O que é o método tabelado e o que é o método determinístico, tá? O método tabelado, gente, ele aparece no anexo C da nota técnica. Ele é baseado, o nome já diz, né, em tabelas pré-definidas ali pelo Corpo de Bombeiro,
que correlaciona o tipo de material, altura de estocagem, enfim, vocês vão ver que vem tudo tabeladinho já com a sua cargazinha ali no lado, ok? Resultado direto em carga de incêndio específica em megajoule metro quadrado. Ideal para depósitos com madeiras e layout padrão, tá? Porque é fácil de aplicar. Pego ali a minha tabelinha, faço o cálculo, vou fazendo a somatória e tenho o meu materialzinho ali já listado, ok? E o método determinístico, gente, ele é tratado no anexo D, tá, da NT, e o cálculo ele é baseado, de fato, na massa real dos materiais e os seus recursos potenciais caloríficos específicos, ok? A fórmula é massa vezes potencial dividido pela área total, ok? Exige um inventário... Eita, saí aqui, passei sem querer, encostei no mouse. Ele exige inventário, gente, detalhado e uso da planilha, ou seja, tem um modelo específico no anexo E aqui da NT, ok? E é necessário para materiais que não foram listados aqui nessa NT, tudo bem? Então, eu tenho um layout que é meio que padronizado. A madeira, eu consigo utilizar o método tabelado. Marcos, eu não identifiquei no método tabelado lá no anexo C. Eu começo a aplicação do método determinístico, ok? Que é esse cálculozinho que a fórmula é massa vezes potencial dividido pela área para saber ali a minha massa calorífica, ok? Aqui é só para trazer um exemplo, ok, gente? Materiais de carga de incêndio são exemplos de carga, ok? De incêndio específicas conforme a altura de armazenamento e os valores da tabela 1 do anexo C, tudo bem? Não precisa se prender nisso, que eu estou botando essa tabelinha aqui somente para você ter uma noção de quando falamos de carga de incêndio, ok? Algodão, por exemplo, 1 metro, vai gerar 585 e por aí vai. Materiais em troncos, né? 1 metrinho já gera 1.440. Então, assim, isso, gente, estamos falando de carga específica para categorizar o risco, tá? Então, assim, isso na tabela, trazendo aqui para vocês um exemplozinho do que você vai encontrar lá na tabela 1 do anexo C, tá? Eu não gosto de colocar aqui escrito, e lembrando, gente, trazendo isso, o cálculo ali é megajoule, ok? Então, assim, muito cuidado com isso. Pegou a tabela, opa, o tabelado não tem um enquadramento, você já passa para o determinístico, ok? A classificação de risco, gente, depósitos, ela é determinada pela carga de incêndio específica, calculada conforme a tabela do anexo C, conforme eu falei aqui, ok? Risco médio 1, abaixo de 1.000 megajoules, carga de incêndio moderada. Risco médio 2, ele fica ali entre 1.000 e 1.200. Passou de 1.200 megajoule, a carga já é alta, ou seja, risco grande, ok? E temos que considerar o quê? Calculei a carga de incêndio específica, o meu QFI, eu aplico a tabela 2 do anexo C e eu considero as regras do item 5.7 e 5.8, ok? Gente, aqui agora, de maneira resumidinha, para a gente entender tudo que foi falado até agora. Porque a animação não está funcionando, não sei se está ficando amarelinho. Gente, identifiquei a minha ocupação. Defini o uso predominante ali da divisão correta, consultando a lista do anexo A. Meu primeiro passo. Consultei o risco, verifiquei a classificação, pequeno, médio, 1 ou 2, ou grande, no anexo B, para a divisão encontrada. E meu terceiro passo, gente, regras especiais. Eu tenho que checar os itens 5.9 ao item 5.16. Existem algumas exceções? Tintas, atacadistas, tudo que falamos até agora? Existe. Eu tenho que vir aqui agora no quarto passo, que é depósito, de acordo com o que falamos na definição, obrigatório calcular a carga de incêndio específica, de acordo com o anexo C
e o anexo D. Meu quinto item, eu preciso checar o majoramento, né, as majorantes do local. Possui ele ponto, garagem, área total superior a 1.500. Esses itens podem elevar o risco da edificação? É o meu quinto passo. O uso da edificação, no meu sexto passo, ele é misto? Se houver múltiplas ocupações, adote sempre o quê? A atividade de maior risco. Lembra o exemplo que eu dei? Tem um comérciozinho dentro de uma indústria, maior risco, ok? Documento, sempre no meu sétimo passo, registra a classificação no projeto de segurança contra incêndio e nos memoriais, ok? Feito esses 7 passos, concluído, agora você pode definir as medidas de segurança exigidas de acordo com o COCIP. Isso aqui são 7 passos básicos de tudo que nós falamos. Eu poderia iniciar esse treinamento falando somente esse slide e colocando o item que vocês vão ter que verificar de acordo com o anexo C e D, o item 5.9 ao 5.16, terminaríamos. Mas eu trouxe alguns exemplos para facilitar, né, a compreensão aonde eu vou buscar, né, esse passo a passo aqui, esses 7 passos, para eu poder classificar de maneira correta, tudo bem? Gente, procedimentos aqui. Quando calcular a carga de incêndio? Obrigatório. O cálculo da carga de incêndio, ele não é opcional, ok? Em certas situações, obviamente. Ele define o nível de exigências dos sistemas de proteção contra combate a incêndio, ok? Gente, documentação necessária. Anexar a planilha de cálculo conforme anexo E memoriais justificativos ao processo. Cuidado, ok? Com isso. Precisa constar todo o detalhamento de como você classificou a sua edificação, ok? Para submeter para o CBMERG, tá? Depósito J2, no grupo J2 ao J4, é obrigatório para todos os depósitos classificados no risco médio e grande, ok? Para determinar a carga específica, atendendo ao anexo C e D, tintas e solventes acima de 500 litros, caso contrário, mantenha-se o risco médio, ok? Revisão de risco, gente, para a área industrial, o subdivisão I2 e I3, opcional para indústrias que desejam comprovar carga de incêndio menor que é a tabelada pela sua atividade usando a reclassificação. Eu vou lá no itemzinho 5.3 da NT e tento fazer a minha reclassificação. Lembrando que é o que eu falei, eu como prevencionista, eu basicamente, quem me chama para consultoria, eu não reclassifico esse tipo de edificação, ok? Ocupações não listadas, devo submeter a análise, né, da comissão para poder verificar se meu enquadramento por similaridade está correto, tudo bem? Mas para atividades similares, no que versa ali o anexo B, o cálculo basicamente vai fundamentar a classificação proposta, né? Que vamos submeter à CAT, a Comissão de Análise Técnica, tudo bem? Critérios de módulo, falei aqui, 5.6.1 é o item. O levantamento ele deve ser feito em módulos de no máximo 1.000 metros, tá? Quadrados, e módulos maiores são aceitos somente se houver uniformidade na distribuição dos materiais combustíveis, ok? Isso eu estou falando de processo de análise, tudo bem? Gente, estamos chegando basicamente ao final do nosso treinamento, tá? Espero que tenha sido produtivo após esse retorno. Eu fiz esse treinamento basicamente em um dia, tentei deixar ele o mais bonitinho aqui possível. Capricho é uma coisa que eu prezo bastante. Aqui eu vou trazer para vocês algumas legislações e normas técnicas e algumas referências bibliográficas, mas como eu vou disponibilizar para vocês o quadro, né, aqui dessa apresentação, vou deixar para vocês também essas referências, ok? Todas as NTs, elas são praticamente versadas, né, pelo Decreto 42 de 2018, o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, COCIP, ou novo COCIP. Ela é a base legal que regulamenta basicamente
todas as NTs. As NTs, elas são o quê? Uma segregação para facilitar. Imagina você ler o COCIP inteiro, ou o que é melhor, você pegar o COCIP inteiro e ler, ou você pegar segregado de acordo com a sua necessidade ali do seu dia a dia, tá? A resolução do SEDEC, número 109/93, o anexo 1, ele também versa sobre a classificação de risco, ok? É um documento histórico complementar para a classificação, tá, de edificações. NT 22, tá, do CBMES, que fala de sistemas de hidrante e manguatinhos, mas vamos falar também mais à frente. Como ainda estamos no grupo 1, né, estamos falando da NT 14, vamos chegar também nessa NT 22 do CBMES, ok? A referência aqui, para facilitar, eu coloquei o item, tá? Que é o 5.2 para requisitos de L ponto, tá? Então, assim, a 22 do CBMERG, a NT 22, é o que versa sistemas de hidrante e manguatinho, tá? A ABNT, a 14432, tá? De 2001, as exigências de resistência ao fogo, tá? E elementos construtivos, tá? É uma norma brasileira que determina a resistência estrutural, tá? E como ela é mencionada na NT, ela ganha sim a força de lei ali no caso de um profissional submeter o projeto, ok? A NT número 14 do Corpo de Bombeiros de São Paulo e a NTCB número 7 do Mato Grosso, tá? Que fala de cargas de incêndio, também é mencionado aqui pelo nosso órgão, tá? Pela Diretoria Geral de Serviço Técnico e no próprio COCIP, ok? Nota importante, gente, as normas e legislações sofrem alterações constantes. Então, assim, o que eu disponibilizar para você hoje aqui, gente, pode ser que esteja desatualizado, mas eu vou deixar aqui o linkzinho da DGST, que é onde nós achamos as notas técnicas, o COCIP, os decretos, as resoluções, os aditamentos, e lá tem tudo atualizadinho para você, profissional, não se perder aí em nenhum tipo de atualização, ok? Gente, chegada a hora aqui, final de treinamento. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para você, amigo, amiga prevencionista. Eu dediquei bastante tempo ontem elaborando esse treinamento. Foi com muito carinho, muita dedicação. Eu sei que é um material muito denso, existem muitas particularidades. A sugestão que eu faço, gente, é que vocês busquem cada dia mais se aprofundar para quem quer ser profissional da área, né, de prevenção. Gente, assim, segurança contra incêndio, vocês viram que eu dei minha opinião no meio do treinamento, é segurança absoluta, ok? Gente, como eu falei, a correta classificação, ela é basicamente o alicerce para que não aconteça nenhum tipo de problema ou nenhum tipo de intercorrência, não existam nenhuma morte, vamos colocar dessa forma, tá? Então, assim, gente, o cumprimento de norma não é só burocracia. Cuidado você, o amigo ou amiga, que presta consultoria ou quer prestar consultoria. Muitas das vezes vocês vão ter contratantes que vão falar para vocês: ah, mas precisa disso mesmo? Eu consigo fazer alguma alteração para reduzir? Então, assim, cuidado, tá, com isso, porque a responsabilidade técnica, gente, de projetar, executar e manter os sistemas conforme o risco real é o nome da pessoa que está ali propondo para o Corpo de Bombeiros aqui do estado do Rio de Janeiro, ok? Gente, só agradecer a todos vocês que nos acompanham. Se você é novo aqui no canal, curta, compartilha, inscreva-se para que alcance, né, esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis. Gostaria que todos ficassem bem. Muito bom dia aí, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo certamente, né, da hora que você, amigo ou amiga, esteja nos assistindo, ok? Gostaria de só agradecer e vamos que vamos com força total e até a próxima. Valeu!